Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Vladiel Oliveira e essa é a nossa aula de número 14 da disciplina de Matemática 1. Nessa aula, a gente vai aprender como é que a gente faz para traçar o gráfico da função quadrática. Okay? Inicialmente, a gente vai ter uma noção de qual o formato desse gráfico e depois ver quais elementos são importantes de conhecermos, né, para podermos traçar esse gráfico. Ok? Então, olha lá. Para começar, vamos falar aqui de uma função bem simplesinha, que é a função quadrática f de x igual a x ao quadrado. E aí, para começar a entender como é que se comporta o gráfico dessa função, a gente vai determinar os valores de f de x quando x for igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para isso, vamos fazer nossa tabelinha, pegar a nossa função f de x igual a x quadrado e começar a substituir os valores de x e ver o que acontece. Tá? Então, quando a gente tem x igual a menos 2, nossa função vai ter valor de menos 2 ao quadrado. Isso dá menos com menos mais 2 vezes 2, 4. Então, f de menos 2 é igual a 4. Então, temos aqui um primeiro valor da nossa função. Continuando na mesma lógica, se a gente quiser o f de menos 1, é só pegar menos 1 ao quadrado, vai ficar mais uma vez menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. Então, f de menos 1 é 1. F de 0, que é 0 ao quadrado, dá 0. F de 1, que é 1 ao quadrado, dá 1. E f de 2, que é 2 ao quadrado, dá 4. Então, a gente tem aqui uma tabelinha com valores da função e a gente observa algumas questões interessantes aqui. Primeiro, quando a gente vai aumentando os valores de x, a minha função não tem um único comportamento. Né? Porque quando a gente trabalhava com a função afim, quando eu ia aumentando os valores de x, se a minha função fosse crescente, o valor da função y ia aumentar sempre, e se a função fosse decrescente, o valor da função ou do y ia sempre diminuir. Eu percebo aqui que conforme a gente aumenta os valores do x, o valor da função inicialmente começa a diminuir e, a partir de certo momento, ele começa a aumentar. Tá? Então, esse tipo de função, a função quadrática, tem essa característica. Ela vai ter uma parte da função que é crescente, uma parte da função que é decrescente. Tá? Em especial, a gente vai ter um ponto que marca essa mudança de crescente para decrescente, que vai ser o chamado vértice, que a gente conversa mais daqui a pouquinho. E outro parâmetro importante de perceber aqui é a simetria da função quadrática. Então, percebam que conforme eu me distancio aqui de 1 em 1 no x, né, tanto aqui do zero para os números negativos como do zero para os positivos, perceba que os valores são iguais aqui da função. Então, isso me dá uma noção de simetria, que a gente vai poder verificar melhor observando o gráfico. Então, olha lá. Tenho aqui, então, um sistema de eixos, eixo X aqui na horizontal, eixo Y na vertical, e aqui a tabelinha que a gente construiu com os valores de X e o valor da função. Tá? Lembrando que esse valor de X com o valor da função determina um ponto. Então, por exemplo, aqui, menos 2, 4 é um ponto que vai fazer parte do gráfico da minha função. Então, vamos marcar aqui, ó. Ponto menos 2, 4. X igual a menos 2. Eu imagino uma linha passando aqui pelo x igual a menos 2 e y igual a 4. Imagino outra linha. Onde elas se cruzam é o meu ponto menos 2, 4. Então, vamos marcar agora o ponto menos 1 e 1.
Então, está aqui, ó, x é menos 1, y igual a 1. Ponto 0, 0 é exatamente na origem aqui do plano cartesiano. Depois o ponto 1 e 1, né, ó, x igual a 1, y igual a 1. Vai ser bem aqui, né? Ponto 1 e 1 e o ponto 2 e 4. Então, observem aqui que, inicialmente, os valores dessa função vão diminuindo, ela está decrescente, chega num ponto mínimo e aí eles começam a crescer novamente. Em especial, a função quadrática vai ter esse formato aqui, ó, que a gente chama de parábola. Tá? A parábola ela tem uma definição mais formal, tem uma série de características, mas devido ao nosso tempo mais restrito, eu vou resumir a informar que o gráfico da função quadrática é uma parábola. E aí, na próxima aula, a gente pode comentar um pouquinho sobre essas características da parábola. Bom? Então, pessoal, primeira informação que eu estou trazendo aqui, o gráfico da função quadrática sempre vai ter esse formato de parábola. Agora, vamos prestar atenção, vamos descobrir qual é a influência dos parâmetros, dos coeficientes da função quadrática no formato do gráfico. A gente tem a definição da função quadrática, que é aquela função que tem sempre essa cara aqui, né? ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o que a gente quer discutir um pouquinho agora é qual é a influência dos coeficientes a, b e c no gráfico da função quadrática. Tá? Vamos olhar, então, primeiro para o coeficiente a. Em especial, eu vou olhar para o sinal do coeficiente a. O que será que o sinal do a me diz? Se o a for maior do que zero, ou seja, positivo, como é que vai ser meu gráfico? Se o a for menor do que zero, ou seja, negativo, como é que vai ser meu gráfico? Então, vamos voltar um pouquinho lá no gráfico e vamos pensar aqui, ó. Nessa situação, inicialmente, a gente tem aqui o gráfico da função f de x ou y igual a x ao quadrado. Tá? Então, a gente percebe que aqui 1x ao quadrado, quer dizer, o a é positivo. Então, vamos manter isso um pouquinho, né? Ó, se fosse 2x ao quadrado, perceba o que acontece no gráfico. Ó. Ele mudou um pouquinho o formato, mas ele continua com aquela mesma lógica de inicialmente ser decrescente, depois virar crescente, né? A gente diz, nesse caso aqui, que a concavidade do gráfico, que eu penso assim, a abertura, se eu pensar num U, que não é um U, né? Mas se eu pensar num formato tipo de um U, a abertura dele está para cima. Então, a gente diz que a concavidade está para cima. E eu percebo se eu botar ó, 3x ao quadrado, 4x ao quadrado, 5x ao quadrado. Eu mudo um pouco o formato, aí, a abertura dessa parábola, mas a indicação da concavidade continua a mesma. Nesse caso aí está para cima. Tá? Vamos ver o que acontece quando o valor do A ele muda de sinal. Tá? Então, vou botar aqui um A negativo agora. Olha aí, quando A é menos 1, o que aconteceu? Ó, A igual a 1, A igual a menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Percebam? Ó. O sinal do coeficiente A está interferindo na concavidade do gráfico, na concavidade da parábola. Ou seja, se o A for positivo, essa concavidade é para cima, essa abertura está para cima. E se o A for negativo, essa concavidade vai estar para baixo, ou seja, a abertura vai estar para baixo. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente olha aí para o sinal do parâmetro A é que se o A for positivo, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima,
e se o A for negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo. Agora vamos ver o que a gente consegue perceber com o sinal do parâmetro B. O que será que acontece quando o parâmetro B tem um sinal positivo e o que acontece quando o parâmetro B tem um sinal negativo, tá? Então a gente vai fazer da mesma forma. Vamos pegar lá o gráfico e mexer um pouquinho no parâmetro B para perceber o que está acontecendo com esse gráfico. Então olha lá, inicialmente aqui eu estou com B igual a 0, né? Mas vamos mexer um pouquinho no B, tá? Ó, vou alterar esse valor aqui, tá bom? Se o B for positivo, se ele for 1, se ele for 2, se ele for 3, o que está acontecendo? Ó? Percebam que para um B positivo, né, no caso aqui está mais 3 nesse exemplo, o gráfico, né, aqui, a minha parábola, ela cruza o eixo Y no momento em que o meu gráfico está crescendo. Ó. Tá? Perceba, eu vou alterar o valor do parâmetro A de novo. Se eu botar um A positivo, o que muda aqui? Ó? Com A positivo, a concavidade está para cima, se mantém. O B positivo, eu percebo que a parábola ela continua cruzando o eixo Y no seu ramo crescente. Tá, gente? O que acontece? Como a parábola ela tem uma parte crescente e uma decrescente, a gente chama essas partes de ramos. Tá? Ela vai ter um ramo crescente e um ramo decrescente. Então, perceba, ó, com A positivo e B positivo. A positivo com cavidade para cima. Então, começa decrescente, chega no mínimo e vira crescente. E aí, como o B está positivo, essa parábola está cruzando o eixo Y no seu ramo crescente. Tá? Vamos ver o que aconteceria se o B fosse negativo aqui. Ó. Vou botar um B menos 2. Perceba, ó. Quando o B fica menos 2, fica negativo, a concavidade aí, né, continua para cima, o A está positivo, está 1, concavidade para cima. Agora, a partir do momento que o B ficou negativo, a parábola se mexeu e aí ela está cruzando o eixo Y agora no seu ramo decrescente. Tá? Na parte aqui que está diminuindo. E mesmo se eu alterar o valor do A, eu vou botar um A negativo de novo aqui. Vamos botar o menos 2. Perceba, ó, quando o A estiver negativo, a concavidade está para baixo, ok? E o B estando negativo indica que a minha parábola vai cruzar o eixo Y no ramo decrescente. Então, perceba, começou a crescer, chegou no máximo, quando ela passa para o decrescente é que ela cruza o eixo Y. Tá bem? Então, o valor de B, aliás, o sinal do parâmetro B me indica isso. Me indica se a parábola vai cruzar o eixo no seu ramo crescente ou decrescente, o eixo Y, tá? Então, de novo, se eu pegar o B aqui agora e botar um valor positivo, botar 3. Então, percebam, se o B é positivo, quer dizer que a parábola vai cruzar o eixo Y no seu ramo crescente. É o que está acontecendo aqui, ó. Está crescendo quando cruza o eixo Y. Então, quando eu penso no parâmetro B, é isso que acontece. Se o B é positivo, a parábola intersecta o eixo Y no ramo crescente. Se o B é menor que 0, ou seja, negativo, essa parábola vai intersectar o eixo Y no ramo decrescente. Certo? Então, esses sinais do coeficiente A e do coeficiente B já vão me dando dicas de como será o formato da minha parábola. E agora, o que eu observo quando eu vejo o valor do parâmetro C? Vamos voltar lá.
Então, pessoal, observe o seguinte, ó. Eu já tinha comentado em outros momentos, né, na última aula, eu comentei um pouquinho sobre o parâmetro C. Vamos ver. Ó. Inicialmente, o C está igual a 0, ele não está aparecendo aqui. Agora, presta atenção no que acontece quando eu boto C igual a 1. Olha para o gráfico. Eu vou botar C igual a 1. Percebam? Ó, tem aqui menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Olha o que acontece quando eu boto o C igual a 2. C igual a 3, C igual a 4, C igual a 5. Tá? O que a gente já tinha comentado e é bem parecido com o gráfico da função afim. O parâmetro C, que é esse número que está sozinho aqui, que não está multiplicando nem o x ao quadrado, esse parâmetro C ele vai indicar o ponto onde o gráfico cruza o eixo y. Então, se o C igual a 3, vai cruzar o y no 3. Se eu botar C igual a 2, ele cruza no 2. C igual a 1, cruza no 1. C igual a 0, cruza no 0. Se for negativo, da mesma forma, tá? E aí, isso independe, por exemplo, o parâmetro A. Se eu mexer no A, vou deixar ele positivo, com cavidade para cima, mas perceba que o valor do C que vai definir o ponto onde o gráfico cruza o eixo y. Tá? Se eu botar aqui um C menos 2, sobe um pouquinho. C igual a menos 1, sobe um pouquinho. Ok? Então, o parâmetro C, mais uma vez, ele indica simplesmente o ponto onde o gráfico cruza o eixo y. Tá? Então, se eu tenho aqui C igual a menos 1, o gráfico cruza no menos 1. E aí, agora, a gente já tem informações interessantes. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui essa função, 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Só de olhar para cá, antes de olhar para o gráfico, eu já sei que o A é positivo, então a concavidade é para cima. O B é positivo, então esse gráfico ele vai cruzar o eixo y no ramo crescente, na hora que estiver aumentando, subindo. E o C igual a menos 1 indica justamente esse ponto de cruzamento, onde é que o gráfico cruza o eixo y. Então, completando aqui as nossas informações, o valor do C vai indicar o ponto 0C, que é justamente o ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Tá? Então, só de observar a fórmula da função segundo grau, a gente já tem uma visão geral de como vai estar o gráfico. E agora vamos ver o que a gente tem que prestar atenção para fazer exatamente o gráfico, para ter os pontos específicos. Então, pessoal, na nossa última aula, a gente falou também sobre como encontrar os zeros de uma função. E os zeros da função, eles vão ter um papel importante aqui na hora de fazer o gráfico, certo? Então, o que acontece? Se eu tiver aí, por exemplo, essa função f de x igual a x² menos 6x mais 8. Então, o que eu já sei? O A é 1, é positivo, então a concavidade vai estar para cima. Já sei disso. O B é menos 6, é negativo. Então, o gráfico vai cruzar o eixo y no momento em que a função estiver no seu ramo decrescente. Tá? E o C é 8, ou seja, eu vou ter que o ponto onde o gráfico cruza o eixo y é o ponto 0, 8. Então, lá no y igual a 8 é onde o gráfico vai cruzar a minha função, certo? E os zeros da função eles vão ser importantes porque eles vão me mostrar onde que esse gráfico cruza o eixo x, se é que cruza. Né? Então, nesse caso aí, desse exemplo da semana passada, a gente igualou a 0, fez o delta, utilizou a fórmula de Bhaskara e encontrou dois valores. Né? Como o delta deu positivo, a gente encontra duas soluções aí. Então, a gente encontrou que x igual a 4 e x igual a 2 eram zeros da função f de x igual a x² menos 6x mais 8. Ou seja,
Se a gente trocar o x por 2 ou o x por 4, nossa função ia valer 0. E isso vai ser importante na hora de fazer o gráfico. Bom, então vamos olhar lá para o gráfico. Então, olha lá. A gente tem, né, essa função y igual a x² menos 6x mais 8, que eu já tenho algumas informações sobre elas. Em especial, posso marcar alguns pontos aqui. Ó. Eu vejo que a coordenada, o coeficiente c é 8. Então, significa que essa função ela vai cruzar o eixo y no ponto 0, 8. 0, 8. Tá? Vou até diminuir aqui um pouquinho para que a gente consiga visualizar esse ponto. Okay? Então, eu sei que essa minha função tem concavidade para cima. Então, ela vai ser um U aqui voltado para cima. Eu sei que o B é negativo, então ela vai cruzar o eixo Y quando estiver decrescendo. Então, ela vai descer, passar pelo eixo Y no ponto 0,8. Tá? E ela vai descer. Quando ela descer, pode ser que ela vá lá embaixo e suba. Poderia ser que ela chegasse aqui, tocasse no eixo X e já subisse. Ou pode ser que ela descesse um pouquinho, não tocasse no eixo X e já subisse de novo. Mas a gente achou 2 zeros da função. O que isso significa? Que ela vai descer e vai cruzar o eixo X em 2 pontos. Que pontos são esses? A gente encontrou como zero da função o ponto 2, 0 e o ponto 4, 0. Ou seja, quando x for igual a 2 e x for igual a 4, essa minha função vai valer 0. Tá? Então, vão ser os pontos onde vai cruzar o eixo x. De fato, se eu botar para mostrar aqui o meu gráfico, percebam que bate exatamente. Ó, o gráfico da função x² menos 6x mais 8 cruza o eixo y no 8 e vai cruzar o eixo x no 2 e no 4, que foram os valores do zero da função que a gente encontrou, 2 e 4. Finalmente, para a gente pensar um pouquinho mais sobre o formato da função, na hora de fazer o gráfico, vou pensar o seguinte, ó. Se eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, né, essa parábola começa diminuindo, decrescendo, vai chegar num ponto mínimo e vai começar a crescer de novo, certo? Então, quando a concavidade está para cima, eu tenho um ponto mínimo, que é onde separa o ramo decrescente do ramo crescente. Tá? Se eu tiver uma concavidade para baixo, vai acontecer a mesma coisa. Né? Eu vou estar crescendo, vou chegar num ponto máximo e vou começar a diminuir, a decrescer. Tá? Então, tanto com a concavidade para cima quanto com a concavidade para baixo, eu tenho um ponto que pode ser o mínimo ou pode ser o máximo. E esse ponto delimita a separação entre o ramo crescente e o decrescente da parábola. E aí, pessoal, esse ponto vai ser chamado de vértice da função. Certo? Então, o que a gente diz? Ó? Dado uma função quadrática f de x igual a ax² mais bx mais c, teremos seu vértice representando o ponto de mudança entre os ramos crescente e decrescente da função. Tá? Então, ele vai marcar a mudança quando a minha função começa a virar de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Tudo bem? E aí eu tenho, se o meu coeficiente A for positivo, ou seja, se a concavidade estiver para cima, o vértice vai ser então o ponto mínimo, o valor mínimo que a função vai atingir. E se o coeficiente A for negativo, menor que zero, vai significar que a concavidade da parábola está para baixo, então esse vértice, esse ponto aqui, vai ser o ponto máximo, certo? E aí, para eu descobrir as coordenadas do vértice, eu uso a seguinte fórmula. As coordenadas do vértice são
A coordenada x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, olha lá, se eu tiver naquela situação que a gente estava anteriormente, fazendo o gráfico da função f de x igual a x² menos 6x mais 8. Digamos que você já encontrou os zeros da função, tá? Então, você já fez todo aquele passo inicial de ter encontrado o delta. E já fez o zero, já fez o básico, já encontrou os zeros da função. E agora você está querendo o vértice da sua função. Tá? Nesse caso aqui, será que esse vértice é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Olha lá. Olho para o coeficiente A. O A, nesse caso aqui, é 1. Né? Positivo. Ou seja, a concavidade da parábola está para cima. Se a concavidade está para cima, o vértice, então, esse ponto de mudança aqui, vai ser o ponto mínimo. Tá? O ponto de mínimo da função. Então, quando eu fazer essas substituições aqui para encontrar as coordenadas do vértice, eu vou estar encontrando as coordenadas do ponto mínimo dessa minha função. Tá? Então, vamos substituir. Ó. O B é menos 6, o A é 1 e o delta que a gente calculou era 4. Então, vamos trocar aqui. Troco o B por menos 6, o A por 1 e o delta por 4. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou ter menos da fórmula e tem esse menos aqui do B, né? Então, aqui eu tenho menos 6 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, menos 6 dividido por 2 vai ficar menos 3. Então, aqui na coordenada x eu vou ter menos 3. Tá? E na coordenada y, em cima eu tenho 4, embaixo eu tenho 4 vezes 1, que é 4 também. Então, vai ficar 4 dividido por 4, 1. Então, a coordenada y vai ser menos 1. Certo? Então, coordenada x tinha o menos da fórmula, essa continha aqui deu menos 3, então vai ficar menos com menos mais, positivo, e a coordenada y já era menos 1. Então, o vértice dessa parábola é x igual a 3, y igual a menos 1. E se eu olhar lá para o meu gráfico, aqui, apareceu, pronto. Se eu olhar lá para o meu gráfico, de fato, quando eu olho para o ponto de mínimo, aqui o valor mínimo dessa função, esse valor mínimo é exatamente o ponto 3 menos 1. Certo? Quando eu marco aqui o ponto 3 menos 1, ele surge exatamente no valor mínimo da minha parábola, o valor mínimo aqui da minha função. O vértice da função, nesse caso aí, representando o valor mínimo. Ok? Então, gente, como é que fica o nosso passo a passo aqui quando a gente quiser construir o gráfico de uma parábola? Primeiro ponto, observar o sinal do coeficiente A para saber se a concavidade está para cima ou para baixo. A positiva é para cima, a negativa é para baixo. Segundo, observar o sinal do coeficiente B para saber se o gráfico cruza o eixo Y no ramo crescente ou no ramo decrescente. Terceiro, observar o valor de C, que determina o ponto 0C, onde o gráfico cruza o eixo Y. E aí eu vou encontrar, caso existam os zeros da função, lembrando que os zeros da função são os pontos onde cruza com o eixo X. E, por fim, determinar as coordenadas do vértice da parábola, que pode ser o seu valor mínimo ou o seu valor máximo. Então, com esse passo a passo, a gente consegue já ser capaz de construir o gráfico da função quadrática, da função do segundo grau. Tá certo? Na nossa aula, eu vou passar alguns exemplos para vocês, mas eu espero que com essa pequena introdução vocês já sejam capazes de ir começando a construir os gráficos de vocês, certo? Um abraço, um beijo, até a próxima aula.